Eu só acho que a gente pode já ir fazendo aí o início da nossa sessão. Tradicionalmente, nós idealizamos nos últimos 4 anos uma forma de reverenciar o pioneiro da hematologia do estado do Ceará e talvez na região norte, nordeste, o professor Murilo Martins, que foi professor da maioria de nós que estamos aqui hoje, na direção do serviço. E como uma forma de agradecimento e de reverenciar a sua presença, doutor Murilo está entre nós, a sua filha Ana Teresa está acompanhando aqui conosco, e eu gostaria então de passar a palavra à professora Helena Pitombeira, que é nossa referência também, e a quem eu muito reverencio e sempre coloco como uma grande mentoria na minha formação. E a doutora Helena trabalhou lado a lado com o doutor Murilo, então acho que ninguém melhor do que ela para fazer essa introdução e passar a palavra para o doutor Eduardo. Muito obrigada, Fernando. Eu comecei a trabalhar com o doutor Murilo, eu estava no quarto ano de medicina, em 61. Como tudo na minha vida tem muita data, né? Muito chão, mas o doutor Murilo fez um trabalho realmente muito bonito e eu fico muito feliz que o Fernando tenha idealizado essa sessão para homenageá-la. E ele também fica muito feliz com isso. Ele hoje não pode acompanhar, mas depois ele acompanhou outras, essa é a quarta sessão, e, e ele vai ficar muito feliz depois de ouvir. E uma coisa que me deixa muito assim orgulhosa e cheia de gratidão é por todas essas pessoas jovens que entram no serviço. Quer dizer, hoje nós vamos ter o prazer de escutar o Eduardo, quer dizer, um jovem que tem idade de ser meu neto e está aqui ensinando para todos nós. Então, isso é uma alegria muito grande, Fernando, e muito grande por tudo que você tem feito e tem mantido o trabalho que o doutor Murilo começou. Então, além de todas as homenagens, é um agradecimento público que eu faço para você. E vamos escutar o doutor Eduardo, para quem eu passo a palavra. Bom dia a todos. Eu vou começar aqui a. Meu nome é Eduardo, sou Eduardo Neves, sou patologista, sou especialista em hematopatologia. É... Um instantinho. Não estou usando direitinho os slides? Sim, Eduardo. Pois bem. Bom, gente, para mim é uma honra apresentar a quarta sessão solene, Dr. Murilo Martins, com esse tema de boas práticas na avaliação de biópsia de medula óssea, mostrando a visão do patologista. Bom, gente, a biópsia de medula óssea, para a gente iniciar a conversa, é uma avaliação extremamente complexa na patologia. Para vocês terem uma ideia, é um órgão que a gente avalia dois compartimentos principais, o compartimento ósseo e o compartimento hematopoiético, sendo que o hematopoiético em si, além da parte estromal, ele é composto por diversos outros setores. Cada um desses setores tem uma maturação com fases diferentes, de modo que o patologista deve estar bem treinado para fazer um reconhecimento de todos esses setores, para saber fazer uma boa descrição, e a partir daí a gente chegar a conclusões diagnósticas. Uma coisa muito interessante da hematopatologia é que a gente depende muito de correlações com outros exames e, naturalmente, com os dados clínicos. A, é, a hematopatologia provavelmente é o setor dentro da anatomia patológica onde o material de um paciente ele é pulverizado em diferentes setores. Repare que o material de medula óssea, ele vem para a anatomia patológica, na biópsia de medula óssea, ele vai para a hematologia, né, para o mielograma, e depois para a imunofenotipagem. A gente tem dados
avaliação de sangue periférico, nós temos exames de imagem, nós temos exames de citogenética, de biologia molecular, e todos esses exames, no final das contas, eles precisam ser avaliados em conjunto para a gente chegar a um diagnóstico definitivo. E é extremamente importante que a biópsia de medula óssea seja avaliada por um patologista especialista no assunto. A anatomia patológica ela tem sido dividida em subespecialidades cada vez mais nos últimos anos. E entre elas, a hematopatologia é uma das mais complexas, porque exige um entendimento de outras áreas também para a gente chegar nos diagnósticos mais corretos. Então, assim, é muito diferente quando você vê a avaliação de uma medula óssea por um patologista geral e por um patologista especialista no assunto. Então, gente, as- aqui eu fiz uma listagem das principais causas de erro de interpretação das biópsias de medula óssea, para a partir dessas principais causas de erro, a gente conseguir conversar sobre as boas práticas nesse trabalho, né? Então, o principal com certeza são as informações inadequadas. A falta de dados clínicos, muitas vezes a gente não recebe, nem mesmo a hipótese diagnóstica ou a clínica do paciente, então isso de fato pode atrapalhar. Ah, informações inadequadas em relação a exames radiológicos, a exames genéticos, citogenéticos, imunofenotípicos, dados de mielograma, muitas vezes também não recebemos. Às vezes o problema é o espécime inadequado, seja porque a amostra é muito pequena, com material exíguo, que a gente acaba não conseguindo fazer uma avaliação representativa do material, ou mesmo porque o material está distorcido, fragmentado ou esmagado, mal descalcificado ou processado, que também atrapalha muito a nossa avaliação e acaba atrapalhando também a as técnicas posteriores que a gente vai aplicar no material, como imunistoquímico, ou estudos moleculares, ou todas as opções acima, né? Corte histológico mal feito, às vezes um corte superficial que faz com que a amostra não seja representativa, ou um corte muito espesso na hora de fazer a micrometragem do corte do micrótomo, né? O trabalho técnico em si da patologia, que às vezes faz com que a gente supervalorize determinada população celular. Colorações inadequadas, elas atrapalham muito no reconhecimento dos setores, que também atrapalham prejudicam a avaliação histopatológica. Presença de patologias invisíveis, vamos já discutir um pouquinho sobre elas. A não avaliação do componente ósseo ou do componente estromal, muitas vezes eles são o diagnóstico em si, ou eles dão dicas diagnósticas importantes, ou pouca experiência do patologista que acaba deixando passar alguma coisa. Então, gente, o número um que eu mais queria conversar com vocês, com os colegas hematologistas, em relação às biópsias de medula óssea, é a importância das boas informações. Hoje em dia, a gente não faz patologia apenas com morfologia. Para fazer patologia é necessário uma correlação com dados clínicos e com outros resultados de exame, como já citei no início da apresentação. Então, um bom relacionamento entre o patologista e o médico assistente é fundamental para a gente tirar dúvidas em relação à interpretação de determinado achado morfológico, para vocês tirarem dúvidas com a gente quando vocês recebem nosso laudo e, porventura, ele não está contextualizado, não está pertinente com a clínica do paciente. A conversa, ela é fundamental para a gente chegar num laudo de qualidade. Lembrando que as informações clínicas, achados de sangue periférico em mielograma, resultados de citometria de fluxo, de testes genéticos, de cariótipo, exames de imagem, eles são cruciais na interpretação das biópsias. Uma mesma biópsia com características semelhantes, vistas em pacientes com clínicas ou com imunofenótipo ou com genótipo diferente, faz com que a gente conclua coisas diferentes no laudo. E o que vocês querem, no final das contas, é um laudo de qualidade, que ele seja sistemático, conciso, que ele seja informativo, naturalmente, que ele seja correto, que ele esteja dentro do contexto do paciente e que seja liberado em tempo hábil. Então, para a gente conseguir tudo isso, quanto mais informações tivermos, melhor. E, gente,
patologista fofoqueiro. A gente gosta de saber das informações dos pacientes. Então, a gente quer saber por que a biópsia está sendo feita. A gente quer saber quais são as hipóteses diagnósticas. O paciente já tem um diagnóstico prévio, ele está apenas em acompanhamento, tem dúvida em relação ao diagnóstico prévio desse paciente. É um paciente, por exemplo, que tem um linfoma nodal ou algum tumor sólido e foi feita a biópsia de medula óssea para estadiamento. É uma rebiópsia após tratamento, o paciente que teve leucemia, ou um paciente que teve SMT, um paciente que teve mieloma, um paciente que tinha um linfoma com infiltração medular e está pós-tratamento, é um paciente que fez transplante de medula óssea. E, além disso, a gente quer saber também quando essa biópsia foi realizada. Qual é o D pós-TMO? Se o paciente fez quimioterapia, qual foi o ciclo? E é um paciente que está fazendo tratamento por alguma coisa, esse paciente fez rituximab, isso é uma informação importante na hora de fazer uma avaliação da infiltração por linfoma, por exemplo. É um paciente que está em uso de corticoide, que está em uso de granuloquine, que pode supervalorizar um retardo de maturação ou uma panmielose, por exemplo. Então, assim, gente, receber essas informações, elas são muito importantes para a nossa avaliação. Fazer estudo de medula óssea às cegas, ele traz nada mais do que um laudo descritivo que, no final das contas, acaba prejudicando ou atrasando a vida do paciente. Em relação aos cuidados em si do espécime, começa com os cuidados de coleta. A gente não existe exatamente um consenso para a gente do que faz um material ele ser satisfatório. Mas, em regra geral, a presença de pelo menos 3 espaços medulares íntegros na biópsia são considerados satisfatórios, são considerados, representativos daquela amostra. E, naturalmente, uma coleta bem feita é fundamental para a gente ter um material de qualidade. E entre as boas práticas na coleta, a gente pode citar evitar o excesso de partes moles, ou seja, de músculo ou de gordura, ou mesmo de osso cortical, né, que é aquela região mais espessa do osso da crista ilíaca, por exemplo, já que a gente sabe que a hematopoiese mais profunda é aquela que de fato é mais informativa. Muitas vezes, quando a gente tem muito osso cortical, a gente acaba superestimando a presença de células jovens, não necessariamente blastos, mas de células jovens, aquelas que ficam ali paratrabeculares e elas acabam se acumulando muito perto do osso cortical. Evitar a retirada prematura da agulha, né, para exatamente evitar o excesso de partes moles ou de osso, e sim conseguir pegar a parte mais profunda. Evitar introduzir a agulha no mesmo caminho do aspirado citológico. Se o paciente fez uma punção para mielograma alguns dias antes ou algumas semanas antes, se você acaba fazendo a biópsia de medula óssea no mesmo caminho, no mesmo buraco, você pode pegar uma medula óssea com pouco material ou mesmo com fibrose, que acaba pode bagunçar as informações do laudo. Um tamanho adequado na amostra, não existe também um consenso em relação a isso, mas uma agulha de 4 milímetros para conseguir pegar um espécime de 3 a 4 centímetros seria o ideal. E evitar rotações, compressão ou fragmentação no espécime na hora de colocar ele no potinho. Aquele negócio de pegar a agulha e ficar batendo no fundo do pote, que eventualmente está mais duro, está mais ruim de sair o material de dentro, aquilo pode prejudicar muito a nossa avaliação. E como exemplo, a gente tem essa foto da esquerda, de um material que foi retirado de um caminho de mielograma, digamos assim. Eu acho que eu não consigo colocar a seta aqui para mostrar para vocês, mas se vocês olharem mais ou menos no centro da figura, a gente tem uma parte de hemorragia que está atrapalhando a visão e tem também o início de formação de tecido cicatricial. As fotos à direita, A e B, são resultados de fragmentação em cima, que a gente vê que tem vários pedaços de osso, que é essa parte mais cor-de-rosa, maior, jogada no meio da matriz hematopoética. E na B é um efeito de rotação que fica com esses buracos entre as trabéculas ósseas, em vez de a gente ver a matriz hematopoética como seria o mais adequado.
Dentre os cuidados com o espécime, também tem os aspectos laboratoriais, naturalmente. E uma coisa que eu sempre procuro deixar bem claro para os colegas é a importância do pré-analítico. A avaliação do patologista não começa na mesa do patologista no microscópio. Na verdade, começa antes, desde a hora da coleta até a hora que a gente vai de fato, e passa por todo o processamento do material até a hora que a gente vai de fato fazer a avaliação no microscópio. E o pré-analítico ele é fundamental para a gente ter um material de qualidade e bem conservado, tanto para avaliação morfológica como para aplicação de técnicas posteriores. Material mal fixado, material mal feito, ele não é bom para imunistoquímica, não é bom para biologia molecular. A gente acaba jogando fora, entre aspas, material por processos mal feitos. Então, tudo começa com uma fixação adequada. E usar um fixador adequado, que seja pelo menos formal, bem diluído a 10% e tamponado. Esse é o básico. Formol puro ou formol não tamponado, como se usava há muitos anos atrás, não tem o menor sentido ser usado hoje em dia por um material tão delicado quanto a biópsia de medula óssea. Outros fixadores que também são adequados, como a solução de Buan, que acaba deixando os detalhes nucleares muito bem preservados, ele é até melhor do que o formol para a gente fazer a avaliação morfológica, ou o B5, o B5, que é mais ou menos como o Buan, e acaba deixando o material também assim muito bom. E não só usar uma solução de qualidade, mas também prestar atenção no tempo de fixação. A gente sabe que as biópsias de medula óssea são materiais pequenos, né, que normalmente ficam em potinhos pequenos também, então eles acabam tendo uma fixação bem rápida. Pelo menos 6 horas é o tempo que a gente costuma contar para não trabalhar com um material é, pouco fixado, que eventualmente vai autolizar e dificultar a nossa avaliação, mas deixar um máximo de 72 horas dentro do formal. A partir disso, a gente começa a ter artefatos de superfixação, que podem atrapalhar a avaliação morfológica e a aplicação de técnicas posteriores. A descalcificação adequada, isso é um ponto muito importante. A maior parte dos laboratórios usa ácido nítrico em diferentes concentrações para poder fazer a descalcificação da biópsia de medula óssea. Hoje em dia a gente tem coisa melhor, dá para trabalhar ainda com ácido nítrico, mas ele precisa ser muito bem controlado. E como eu comentei anteriormente, a biópsia de medula óssea é um material pouco volumoso, então não há necessidade de ela passar muito tempo dentro do ácido descalcificando. É o tempo mínimo, de fato, para a gente ter uma descalcificação. Isso pode ser testado pelo próprio técnico de laboratório com uma agulha para ver se ainda está durinho ou não. Então isso tem que ser uma coisa muito bem controlada. O excesso de ácido ele atrapalha tudo no final. A morfologia, a imunohistoquímica não funciona, degrada totalmente o material genético, de modo que a aplicação de técnicas moleculares fica muito complicada. Hoje em dia a solução mais indicada seria o EDTA. Ele é muito mais seguro, ele mantém a morfologia de uma forma melhor e ele acaba preservando melhor também os ácidos nucleicos para as técnicas posteriores. Uma parafinização adequada também é importante. A parafina ela não pode estar quente demais na hora de fazer a inclusão nos blocos, ela tem que estar naquela temperatura que mantém ela líquida, mas também não pode estar quente demais, porque ela pode super cozinhar o material, que isso também pode atrapalhar para as técnicas posteriores. Naturalmente, depois de todo o processamento, é bom um técnico experiente que faça cortes histológicos bem feitos, para que não sejam superficiais, para que não sejam espessados e que as colorações estejam satisfatórias para avaliação. Tanto o HE quanto a reticulina, o ácido periódico de Schiff, o GIMSA, o vermelho Congo, a depender da hipótese a ser avaliada. E partindo disso, é importante a gente colocar alguns pontos de confusão imunistoquímica para nós patologistas que pode chegar para vocês. Um deles é sempre, isso bem mais para nós patologistas, é sempre valorizar o nosso controle positivo como interno. Reparem que a reação de imunistoquímica ela precisa ser testada para ser validada naquele material.
sempre a gente coloca um controle externo, por exemplo, um material que a gente sabe que é positivo para determinado anticorpo na mesma lâmina. Então, primeiro a gente olha para o controle para ver se a reação funcionou e se ela funcionou bem. Após isso, eu olho para o material que eu estou estudando e comparo se esse material está positivo ou não, para garantir que aquele material negativo ele seja de fato negativo e não porque, porventura, a reação não tenha funcionado. O que a gente chama de controle interno são aquelas células que não são necessariamente as células que nós estamos avaliando, as células de interesse, mas que são células que existem no tecido que nós estamos avaliando. Então, em medula óssea, o principal controle que deve ser avaliado é exatamente esse. Por exemplo, o CD34, que nós usamos para a contagem de blastos, ele marca também vasos vasculares das células endoteliais. Então, uma medula óssea, ela sempre deve ter positividade para CD34. A gente tem que ver os vasos positivos para dizer, por exemplo, que é uma medula óssea que naquele corte não tem nenhum blasto CD34, para poder dizer que, em algum caso, aquela medula está negativa para o CD34, independente do resultado do controle externo. Então, o controle interno ele deve ser valorizado, até porque os controles externos que nós usamos não é um material que passa por descalcificação, é um material que sempre passou por um processamento ótimo. Então, a gente tem o melhor dos mundos em valorizar o controle interno. E sempre que possível, usar biópsia medula óssea como controle externo também, até porque é um material que vai passar por condições de processamento parecido com o material que a gente está usando. Uma coisa interessante da biópsia de medula óssea é que, como eu falei, a gente tem diversos setores que passam por fases de maturação diferentes. E existem alguns marcadores clássicos que nós usamos em hematopatologia que, quando a gente observa eles na medula óssea, eles acabam que eles são positivos em linhagens diferentes. Por exemplo, o CD43, normalmente ele é usado como um marcador de linfócitos T maduros. Um exemplo clássico de utilização do CD43 em linfoma de zona marginal B, né? Formado por células B, mas eles têm uma expressão anômala do CD43. Avaliar ele em medula óssea é um pouco mais chatinho, porque não só ele é positivo nas células T normais, como ele também é positivo na linhagem mielomonocítica mais jovem. É positivo muitas vezes em blastos também. Então, às vezes, você acaba supervalorizando a positividade de um CD43 quando está tentando avaliar a infiltração medular por linfoma, por exemplo. Então, esse tipo de informação é importante, faz parte da experiência do colega que está avaliando o material. É importante saber que a proporção CD20 e CD3 ela varia com a idade. Nós temos bem mais células T, ou seja, CD3 positivo na medula óssea, do que CD20, que são as células B, né, os linfócitos B. Isso no adulto. Quando a gente pega a medula óssea de criança de até 1 ano de idade, normalmente a gente tem essa proporção invertida. Então, também faz parte da experiência do colega saber dessas informações e ter uma boa vivência disso para não supervalorizar determinado infiltrado linfóide e sair colocando suspeita de linfoma para todo mundo. Eu trabalho no Albert Sabin, então minha cabeça fica sempre olhando, fazendo cara crachá com idade e com linfócito para saber se eu estou fazendo a interpretação correta. Hematogônia é a pedra no sapato do hematopatologista, principalmente quando a gente está avaliando as crianças. As hematogônias, elas são positivas para TDT e normalmente elas perdem a positividade de CD, elas não têm ainda a possibilidade de CD20, o que acaba deixando uma suspeita de infiltração por linfoma linfoblástico ou por leucemia linfoblástica na medula, principalmente em pacientes que fizeram transplante ou que fizeram tratamento para um LLA, para o LLA-B. A presença de hematogônia nas reavaliações da medula atrapalha muito. Isso ajuda com as informações clínicas, sabendo que o paciente fez tratamento ou não, em qual D ele está, e com algumas variabilidades na expressão dos marcadores, como eu vou mostrar daqui a pouco. Outra coisa que pode ser confuso na imunohistoquímica é a avaliação das cadeias leves, capilâmina, na avaliação das neoplasias de células plasmáticas.
Normalmente a gente usa imunistoquímica para isso, só que a própria reação de imunistoquímica ela pode ficar muito suja. Eu vou já tentar mostrar o que é uma reação suja, mas ela dificulta a avaliação porque são as cadeias leves, elas estão presentes no plasma, que sempre fica na medula óssea. Então acaba que fica tudo marcado, tudo tem reatividade e a gente tem alguma dificuldade de ver. Uma técnica que ajuda muito a aplicação de hibridização in situ para pesquisa das cadeias leves, que ela fica muito mais limpa, já que ela não tem reatividade com o plasma. Então, aqui esse exemplo é a presença de hematogônia na foto A, né? A da esquerda acima, a gente tem o CD79A, que é um marcador de células B, que começa a ser expresso logo nas células mais primordiais. No B, a parte direita acima, é o CD20, que já marca células B mais maduras, a gente vê que são poucas as células positivas. O C é o CD10, né, marcador que também marca as células em desenvolvimento, e o D é o TDT. Uma dica para a gente ver, para a gente fazer a diferenciação entre uma infiltração por leucemia linfoblástica B ou a presença de hematogônias é que normalmente a gente compara o CD79A com o CD20 e o TDT. O TDT ele costuma ser positivo difuso na leucemia linfoblástica, enquanto nas hematogônias é uma positividade um pouco mais focal. E o CD20 ele costuma ser totalmente negativo na leucemia linfoblástica, enquanto nas hematogônias a gente vê ainda uma positividade focal. As duas imagens de cima, a A e B, é uma reação de imunistoquímica para pesquisa de cadeia leve, capa e lambda. O que eu chamo de reação suja por exemplo, no A, que está um pouco mais evidente, em vez de estar só um azulzinho claro, além das células marcadas em marrom, você vê que está meio pintado de marrom. Assim, o artigo chamou isso de sujo, mas isso é uma das coisas mais limpas que a gente consegue fazer normalmente na imunistoquímica, sabe? Normalmente fica bem pior do que isso. Enquanto C e D são reações de hibridização in situ, que a gente vê as células marcadinhas de marrom e um fundo bem limpo, que facilita bastante a nossa avaliação. Outra coisa que é interessante a gente conversar é sobre a divergência que a gente tem do resultado da biópsia de medula óssea e do mielograma, do aspirado, né? Muitas vezes essa divergência ela é inevitável. Por exemplo, a presença de agregados linfóides ou plasmocitários mais compactos na biópsia de medula óssea, elas eventualmente não são aspiradas pelo mielograma e o resultado do mielograma acaba subestimando a presença da população linfoplasmocitária. As neoplasias hiposcelulares, como SMD hiposcelular, ou mesmo um aumento de blasto no contexto de uma plasia medular, elas não são avaliáveis em aspirado de medula, em aspirado de medula óssea, porque, enfim, não tem tantas células. A presença de fibrose medular muitas vezes resulta em um aspirado seco, de modo que as séries da hematopoiese são muito mais bem preservadas e avaliáveis na biópsia de medula óssea. Por outro lado, o reconhecimento de blastos é muito melhor através do mielograma ou do aspirado de medula óssea, é muito mais factível do que através da biópsia. A biópsia pode sofrer erro de amostragem, acaba que o aspirado consegue fazer uma coisa mais geral do prazer da medula óssea, e enquanto a biópsia, quando ela é feita em regiões não tão adequadas, acaba que a gente pode não pegar o que de fato seja representativo daquela condição. Existe uma máxima que a gente usa, que a gente diz que algo visto na biópsia de medula óssea, ela pode até estar ausente no mielograma, mas se existe no mielograma, a gente tem que ver a medula óssea, porque senão está acontecendo alguma coisa errada. A gente usa muito essa máxima para trabalhar a ideia do erro de amostragem.
Uma coisa importantíssima na avaliação da medula óssea também é o reconhecimento de patologias invisíveis, que são alterações bem discretas ou mesmo camufladas no exame convencional, né? Apenas ao exame morfológico. Muitas vezes elas são infiltrações intersticiais discretas por algumas leucemias linfocíticas que formam apenas pequenos agregados que eles podem ser subvalorizados à observação morfológica, filtração por linfomas em padrão sinusoidal, que também pode atrapalhar muito, muitas vezes confunde com série eritroide pela própria organização arquitetural. A diferenciação de hipoplasia ou aplasia medular e causas reacionais, isso é bem chatinho de a gente ver apenas no HE, muitas vezes a gente precisa de técnicas posteriores para chegar a essa conclusão. Infiltrações tumorais sutis, seja por alguma outra doença hematológica ou mesmo pela infiltração por tumores sólidos, por exemplo, de regra geral, a gente espera que infiltrações tumorais elas sejam acompanhadas por fibrose, por um espessamento da trama reticulínica, mas às vezes não vem. Câncer de mama, por exemplo, quando ele tem infiltração medular, normalmente ele aparece sem fibrose, o que pode dificultar bastante a nossa vida em casos mais sutis. E para o reconhecimento dessas patologias invisíveis, a gente usa técnicas complementares, principalmente a imunistoquímica ou a hibridização in situ, e é importantíssima a colaboração multidisciplinar, já que, dependendo das informações dos demais exames dos pacientes, a gente pode ter uma interpretação totalmente diferente daquilo que a gente está vendo ao HE. E também é importante o monitoramento contínuo desses pacientes, como biópsias seriadas ao longo de semanas ou de meses, e o monitoramento clínico para saber se, de fato, essas patologias invisíveis não existem. Aqui é um exemplo que eu tirei de um livro, de um artigo, na verdade, sobre infiltração medular por linfoma da zona marginal esplênico, que normalmente, classicamente, ele faz uma infiltração de padrão sinusoidal. Quando a gente olha das imagens de HE, tanto em menor aumento como em maior aumento, a gente vê que tem alguns linfócitos, tem muita série eritroide junto, até com alguma displasia, sabe? Mas fica difícil a gente avaliar o que é uma coisa e o que é outra. A maior parte dos patologistas trataram isso aqui como um aumento no infiltrado linfóide reacional, secundário a essas alterações displásicas. Mas quando a gente usa o CD20, que é o que a gente vê na imagem D, a gente vê que existe uma população muito grande que ela está enchendo os sinusóides da medula, os vasos sinusóides da medula, né, estão muito cheios. É um padrão que é bastante indicativo de infiltração medular por linfoma da zona marginal esplênico. Para dizer que isso acontece no nosso dia a dia, esse é um caso meu da rotina, que mostra exatamente isso, uma infiltração medular, o linfoma da zona marginal esplênica em padrão sinusoidal bem bonito. Esse outro exemplo é uma medula que, quando a gente observa, a gente vê alguns megacariócitos, que são essas células maiores, essas centrais, a gente vê apenas alguns, tipo uns 2, 3 megacariócitos, com uma pequena variação de volume, mas nada demais. Quando a gente usa uma imunistoquímica adequada, um CD61, por exemplo, marcação de megacariócitos, a gente vê que, além desses megacariócitos maiores, a gente tem uma série de megacariócitos pequenos, espalhados ao longo da medula, sugestivos de micromegacariócitos, que acaba a gente interpretando como a presença de desmegacariopoiese nesse caso. Outro ponto que eu tinha comentado é a importância de avaliar os ossos e o estroma. É um erro que muitas vezes acontece quando a gente se especializa demais, é de olhar apenas para a matriz hematopoética e acabar esquecendo do que não é hematopoiese. Mas as trabéculas ósseas, o estroma deve ser avaliado sempre, de rotina. Tem que ter na descrição do laudo como essa parte está. Por exemplo, e se a gente achar as trabéculas ósseas diferentonas, o que é que elas podem ajudar? Pode ser uma doença óssea, seja uma doença óssea primária, como uma doença de Paget, ou um tumor ósseo, um osteomielite, o que seja, ou podem ser alterações pós-tratamento, de paciente que fez quimioterapia, muitas vezes tem alterações no padrão de calcificação óssea,
está aí, mais uma vez, a importância de a gente receber esse tipo de informação. A presença de osteosclerose, por exemplo, ela ajuda no diagnóstico de POMS, e a neoformação óssea anormal, ela é vista em uma série de afecções hematológicas, como a mielofibrose, ou progressão na mielofibrose primária, né? Ou progressão para mielofibrose de uma outra neoplasia mieloproliferativa crônica. Em relação ao estroma, a fibrose medular sempre deve ser avaliada de rotina através da coloração da reticulina. Sempre. Você estando avaliando ou não uma suspeita de fibrose, a fibrose medular sempre deve ser avaliada e deve ser reportada de acordo com a graduação de rotina, seja ela em 3 ou em 4 sessões. A presença de necrose deve ser também sempre avaliada. A necrose normalmente ela é resultante de radiação, tratamento ou de infecção. Lembrar que os estiócitos, eles são células de respeito, eles não aumentam à toa na medula óssea. Então, sempre tem que ser falada a formação de granulomas e o padrão desses granulomas, pensando principalmente em uma doença autoimune granulomatosa ou no nosso meio, que é o principal, as doenças infecciosas, como o mal de Pote, né? A osteomielite tuberculoide óssea, a osteomielite tuberculoide. Os estiócitos também eles podem estar no padrão de atividade fagocítica, ela sempre deve ser reportada, isso é reportado o padrão da atividade fagocítica, se eles estão fagocitando células inteiras, células jovens, células mais maduras ou apenas debris celulares. E os estiócitos também, eles são característicos de doenças de depósito, doença de Niemann-Pick, de Gaucher, eles têm estiócitos típicos dessas afecções que são diagnósticos quando vemos na medula óssea. Os mastócitos, eles podem ser um pouco problemáticos, principalmente quando a gente tenta avaliá-los com imunistoquímica. Eles são classicamente positivos para CD117, que também marca células mieloides jovens. Eles são positivos para CD68, que também marcam estiócitos. Mas, finalmente, são positivos para triptase, o que a gente chama de triptase MCT. Então, normalmente, o ideal para fazer a avaliação de mastócito é acabar usando essas três marcações em conjunto. Então, esse é um caso de osteosclerose, as trabeculas ósseas elas estão alteradas, elas estão com um padrão de calcificação um pouco esquisito, estão alteradas na forma e na disposição também, no caso de um paciente com POMS. E aqui é um paciente com mastocitose. Os mastócitos na medula óssea eles ficam um pouco mais fusiformes. Às vezes até confunde com infiltração por alguma doença mesenquimal, algum tumor sarcomatoso na medula óssea. Mas quando a gente vai para imunistoquímica, aqui por triptase, a gente vê que eles são de fato mastócitos. Outro ponto extremamente importante de ser avaliado em medula óssea é a presença de agregados linfóides. De uma forma geral, os agregados linfóides eles são incomuns na medula óssea normal. E sempre tem que ser feito o diagnóstico diferencial com infiltração linfomatóide, né? Nisso a gente tem características morfológicas para ajudar a diferenciar os agregados benignos dos malignos. Normalmente os agregados benignos, eles são pequenos, com menos de 600 micrômetros. Eles têm localização intertrabecular, e eles têm bordas bem definidas, são agregados regulares. Normalmente na descrição eles aparecem com pequenos agregados regulares intertrabeculares. Enquanto os agregados malignos, eles são bem maiores, ele tem um predomínio de células B em relação à célula T, quando a gente avalia por imunistoquímica, eles tendem a se localizar paratrabecular, esse é um dos achados mais indicativos de agregados malignos, as bordas são infiltrativas, em vez de ser uma coisa mais arredondada. Eles podem ter inclusão de adipócitos, ou seja, é como se eles estivessem infiltrando e isolando os adipócitos no meio dos agregados. E eles ficam também ao redor de grandes seios, às vezes, o que também ajuda a pensar num agregado maligno.
Uma coisa que fala a favor de benignidade é quando a gente faz cortes seriados, eles tenderem a diminuir ou assumir, enquanto nos malignos eles são bem mais pertinentes. O padrão de distribuição dos linfócitos B e linfócitos T ajuda bastante. Normalmente a gente tem uma coisa bem misturada entre um e outro, com um pouco menos de B do que T, enquanto nos malignos a gente tem bem mais B do que T, sendo uma coisa bem mais difusa. E em algumas situações, a presença deles é comum e deve-se estar atento a essas situações. A idade varia, é bem mais comum a gente ver agregados em crianças do que em adultos. Pacientes com doenças autoimunes, como lúpus ou a artrite reumatoide, gostam de dar agregados linfóides na medula óssea. Algumas condições inflamatórias também, como doenças infecciosas ou mesmo outras doenças autoimunes. Doença mieloproliferativa, principalmente a mielofibrose primária, ela costuma cursar com agregados linfóides e o uso de tabaco e algumas medicações também podem gerar agregados linfóides. Tá aí a importância das informações clínicas. Após o uso de rituximab para tratamento de linfomas, por exemplo, existe uma tendência do aumento do número de agregados. E normalmente eles têm um padrão T. Uma coisa que é interessante da gente saber que o paciente fez rituximab na hora de avaliar o infiltrado linfóide é que o rituximab ele tende a dar um down regulation da expressão do CD20, inclusive nos linfócitos reacionais. Então, às vezes, quando a gente não tem essa informação e a gente usa o nosso CD20 e CD3 para ver o padrão de positividade dos linfócitos na medula óssea, a gente acaba vendo uma medula com praticamente nada de CD20, que é bem o normal e mais CD3, e considera essa medula como livre de infiltração, ou esse agregado linfóide como livre de infiltração. Sabendo que o paciente fez uso de rituximab, então a gente passa a usar outros marcadores que não são subregulados, como o CD79A ou o PAC5, que eles são bem mais confiáveis para a gente avaliar a população de células B nesses casos. Os agregados linfóides eles são incomuns na SMD, embora na SMD a gente possa até ter um pequeno aumento do infiltrado linfocitário associado reativo às alterações displásicas, mas a formação de agregado em si ela não é tão comum. E a gente muitas vezes precisa de técnicas auxiliares, como a imunohistoquímica, para poder dizer se aquele agregado é benigno ou maligno. Algumas vezes, e não é tão incomum assim, às vezes a própria imunistoquímica ela é insuficiente para a gente dizer com segurança se aquilo ali é um infiltrado reacional ou um infiltrado maligno, de modo que a gente tem que lançar mão de outras técnicas, como técnicas moleculares, principalmente a clonalidade B ou T, que a gente avalia através de PCR. Lembrando que existem algumas situações reacionais, principalmente em doenças autoimunes, que a gente pode ter um infiltrado que é reacional e clonal ao mesmo tempo. Mas, via de regra, infiltrados clonais são infiltrados malignos. Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria trazer. A ideia não era trazer uma aula de detalhes morfológicos ou detalhes de patologia, era mais trazer vários pontos que suscitassem dúvidas na gente, tanto na gente, patologistas, como vocês, como hematologistas, na hora de avaliar na hora de avaliar os laudos histopatológicos. Então, como consideração final, né? O que eu quis mesmo das características de um bom relatório, aquele que é informativo integrado, contextualizando os achados clínicos e demais exames do paciente. A comunicação entre patologista e hematologista ela é fundamental na nossa avaliação, para que o laudo saia o mais completo possível. Habilidades necessárias dos colegas, como conhecimento especializado, a comunicação e a clareza na hora de interpretar as informações e de laudar as informações é importantíssimo. Precisa adequar o laudo às recomendações, né, gente? O laudo histopatológico ele não sai da cabeça subjetiva do colega patologista que está vendo. Na verdade,
A gente tem recomendações bem estabelecidas, tanto da Sociedade Brasileira de Patologia, como de órgãos internacionais, principalmente o Colégio Americano de Patologia, que nos guia sobre o que deve estar presente nos laudos. Essas recomendações elas são constantemente revisadas, de modo que a gente consiga acompanhar as eventuais mudanças de informações que vocês precisam da forma mais rápida possível para que a gente consiga sempre fazer um laudo que seja de fato informativo e de qualidade. Então, cobrem aos colegas patologistas de vocês que os laudos tenham as informações mais adequadas, porque não é nada mais do que o mínimo da obrigação que nós temos, como patologista, de usá-las. As informações elas têm que ser integradas, a interpretação requer a combinação de todos os achados, sejam clínicos, laboratoriais, histológicos, genéticos, citogenéticos. A amostra tem que ser uma amostra de qualidade para você ter um laudo de qualidade, tanto em tamanho quanto na forma da coleta. O ideal é que nós tenhamos acesso aos dados detalhados para que a gente possa fazer uma interpretação o mais acurada possível. A avaliação tem que ser sistemática, todos os componentes devem ser avaliados, incluindo as trabéculas ósseas e o estroma. A imunistoquímica ela tem que ser interpretada de uma forma sistemática também, avaliando sempre a qualidade da reação e muitas vezes procurando essas patologias invisíveis. O hematopatologista ele tem que estar familiarizado com as técnicas moleculares, seja ela PCR e suas variações, como o sequenciamento, ou a hibridização in situ, suas variações, como o FISH, especialmente em tecido descalcificado, para que a gente tenha um diagnóstico mais detalhado e o mais seguro possível. Os padrões de filtração dos linfócitos, eles devem ser avaliados psicoticamente, como eu gosto de falar, para a gente não deixar passar nenhuma infiltração linfomatosa à toa. A hematopatologia depende de colaboração multidisciplinar, então é importantíssimo trabalhar em conjunto com vocês, hematologistas, com os geneticistas, com os técnicos de laboratório. Esse trabalho melhora a precisão diagnóstica e só quem tem a ganhar com isso é o paciente. E os relatórios diagnósticos, eles devem ser, como eu falei, sistemáticos, concisos, informativos, integrados dentro do contexto clínico do paciente para que a gente, por fim, tenha o melhor tipo de tratamento possível. Enfim, gente, era isso que eu queria trazer para vocês em relação à nossa visão como patologista das boas práticas na avaliação de medula óssea e me ponho à disposição para conversarmos, tirarmos dúvidas, trocarmos desesperos e, enfim, Muito agradeço a obrigado, atenção de todos. muito obrigado, Eduardo, pela excelente exposição. E que eu acho que ao longo da sua apresentação, a gente tem claramente no nosso dia a dia a utilização da biópsia de medula óssea como um recurso quase que regular, né, na avaliação dos doentes, ou no diagnóstico, ou mesmo no estadiamento, e isso faz parte do dia a dia do hematologista. Então, na medida em que a gente se apropria mais desse exame. E você pontuou uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a interação entre o hematologista e o patologista. Essa conversa, esse diálogo, ele ajuda muito ambas as partes aí na condução dos casos, né? Um ponto muito importante, que eu acho que a gente deve lembrar é sempre a qualidade desse material, pelo tamanho mínimo, né, de 20 milímetros. Então, eventualmente você vê algumas interpretações, tanto de infiltração ou mesmo de celularidade, e o material tem um tamanho inferior ao mínimo aceitável. Acho que isso aí é uma coisa que Sim. você colocou bem e a gente deve reforçar. Algo que eu aprendi ao longo da minha vida é a história do imprint da biópsia de medula óssea, que eu tenho tentado é, trazer de novo para os residentes, e esse recurso é um recurso que ajuda muito. Às vezes a gente tem informações mais precoces e pode tomar conduta. Então, é algo que é bem simples e deve ser feito, na minha opinião, de rotina. Outro ponto importante que você colocou é a qualidade desse material. Então, formol
que não está adequado, o ideal realmente é Buan, a gente usa Buan, pelo menos para nós, a Sim, gente já utiliza muito isso. As hematogônias, você colocou muito bem, faz muita confusão, e a coloração de fundo, né? sim. Que é algo que a gente, principalmente aí quando vai olhar a restrição de cadeia leve, né? Uma coisa que é muito importante, né, Eduardo, são os conceitos quais são as informações que o mielograma nos dá e as informações que a biópsia óssea nos dá. Então, a citologia, ela é do mielograma, né? A Uhum. celularidade, ela é da biópsia de medula. Então, é um conceito muito simples, né? Mas que não pode ser perdido. E aqui nós temos internos, residentes de clínica assistindo. Então, valorizar sempre esse conceito mínimo, básico, né? De que. E você mostrou um caso muito bonito, que é o linfoma de zona marginal, essa infiltração intrasinusoidal. A gente teve às vezes é só com a imunohistoquímica que você consegue Sim. realmente fechar. O meu colega Mair, professor Mair, lá de Jaú, está pedindo a palavra. Maior prazer, Mair, por favor. Bom, Eduardo, parabéns, parabéns pela apresentação, pela reunião, Uhum. importantíssima. Obrigado. Eu estou com 66 anos, eu fiz residência com a Lígia Niero e nós fazíamos obrigatoriamente uma discussão entre nós, hematologistas, com os patologistas, em todos os casos. E isso, tudo que você disse fazia parte do complexo que é você ter um laudo e um diagnóstico claro, somando informações. Me assusta muito o que eu vejo hoje, especialmente em São Paulo, em que o sujeito está acompanhando um doente, ele pede na prescrição a biópsia de medula, fazerem a coleta, que não tem a menor ideia, é um telefone sem fio que não acaba. Eu imagino a dificuldade que um patologista tem em trabalhar com um material que você não sabe de que forma foi colhido sem as outras informações. Eu acho que assim, o hematologista não pode deixar de continuar fazendo citologia. Ele precisa, inclusive, frequentar o laboratório do patologista para que juntos consigam construir um diagnóstico mais adequado e o doente ganha muito com isso. Muito obrigado, Mair, por essa consideração. Obrigado. Eduardo. Com certeza. A gente não consegue fazer patologia sozinho. Foi esse o tempo que nós, patologistas, éramos morfologistas. Hoje em dia, nós, assim como com todas as áreas da medicina, a gente precisa de integração. Só quem ganha com isso é o paciente. As informações clínicas são fundamentais e a gente vê que tem diversos estudos mostrando isso, que quanto mais integrados são os serviços, quanto mais reuniões científicas, tumor tem um serviço de oncologia, de oncohematologia, melhor a gente consegue tratar esse paciente de uma forma mais rápida e muitas vezes mais barata, mais efetiva. Então, o ideal é que tenha sempre essa integração. Eu até vou já passar a palavra para a Ana Tereza, mas pegando esse gancho do Eduardo, eu estou convencido, viu, Eduardo, de duas coisas que são fundamentais e que deveriam ser implementadas dentro do SUS, assim como uma regra básica, que é o maior investimento em diagnóstico, tá? Sim, Se nós investíssemos mais em diagnóstico, nós teríamos diagnósticos mais precoces e teríamos doentes com doenças menos avançadas. E certamente nós usaríamos muito mais o arsenal de drogas básicas que estão disponíveis no SUS e menos as drogas mais caras e inacessíveis no SUS e que muitas vezes precisam ser judicializadas. Então, enquanto não houver uma consciência da necessidade de melhorar o diagnóstico, encurtar o tempo diagnóstico, o diagnóstico de qualidade, é isso que precisa ser trabalhado nas escolas médicas, na formação da residência médica e o poder público, os gestores entenderem isso. Esse investimento em diagnóstico. Não se pode. Nós temos uma informação aqui absurda, Maí. Ontem, segunda-feira, nós fizemos a nossa reunião de fila de pré-transplante de linfoma, não Hodgkin. 53,4% dos nossos pacientes que foram encaminhados para o transplante são inelegíveis porque são refratários, são refratários, quimiorrefratários.
quer dizer, inelegíveis a transplante, eles não conseguem nem para o transplante. Então, esse processo, a jornada do paciente foi totalmente inadequada, né? Então, isso é completamente fora da estatística. Então, nessa altura, eu passo a palavra para a Ana Tereza, que pediu, por favor, Ana Tereza, mais uma vez, só dizer que a Ana Tereza é filha do professor Murilo Martins e que está aqui representando o doutor Murilo. Por favor, Ana Tereza. Bom, então, novamente, bom dia a todos. E gostaria de agradecer a excelente palestra do Dr. Eduardo Neves. Eu tenho uma pergunta, né, e uma sugestão com respeito à palestra, mas antes eu gostaria novamente de agradecer ao Dr. Fernando Barroso, a doutora Helena Pitobeira, por essa iniciativa, né, que já é a 4ª edição dessa sessão, e dizer que meu pai ficou muito feliz, meu pai, Dr. Murilo Martins, ficou muito feliz com a homenagem. Ele assistiu às 2 primeiras edições, né, nas 2 primeiras sessões. Infelizmente, na 3ª sessão, minha mãe faleceu no dia 5, né, de dezembro do ano passado, ou seja, amanhã vai fazer 1 ano, e ele estava também hospitalizado nessa época. Mas essa 4ª sessão ele vai assistir, sim, eu já falei para ele, e ele vai assistir online, né? Depois eu vou levar pela gravação, né? Eu vou mostrar para ele, e quero dizer assim que meu pai está bem de saúde, né? Mas assim, tem 95 anos, né? Então, uma saúde compatível com os 95 anos. Mas ele gosta de ler, né? Então, ele também vai gostar de ver a palestra do doutor Eduardo, e de ver toda essa homenagem que está sendo feita, e principalmente ele vai ver a continuidade, né, do trabalho que ele plantou, né, e está vendo seus alunos, ex-alunos, o doutor Fernando, a doutora Helena e todos que estão aqui, dando continuidade ao trabalho, né, com tantas pessoas novas, como diz a doutora Helena, dando continuidade. E gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou também professora da UFC, agora aposentada, mas a minha área eu trabalhava no departamento de computação, certo? E a minha pergunta é que eu vejo você trabalhando com diagnósticos, né, fazendo laudos, analisando imagens, e como professora do departamento de computação, eu atuei na área de inteligência artificial, e eu vejo que pode auxiliar, eu digo auxiliar, não substituir, certo? O uso da inteligência artificial em muitos aspectos. Por exemplo, a análise das imagens poderiam ser feitas e usando técnicas de clusterização para identificar essas patologias invisíveis, que às vezes não se sabe direito o que é. Então, há redes neurais, né, que é uma das técnicas que se usa, poderia fazer essa clusterização, para o médico depois dizer, esse padrão identificado tem cara de tal patologia, etc. Outra técnica, por exemplo, estatística descritiva, com as ferramentas que se tem, você faz correlação, todas aquelas técnicas, mediana, moda, etc., de uma forma muito trivial com as ferramentas, né? E pode ser de super auxílio. Por exemplo, pode-se fazer regressão linear para prever muitas variáveis, estimar tendências, tudo isso com ferramentas que já estão aqui no mercado, muito acessíveis. Então, é isso, dentro do leque, né, que eu vi aí, o patologista de mãos dadas com o hematologista, poderia entrar alguém da computação. Não, com Essa é a minha certeza. sugestão, e pergunta se você já está usando isso. Não, Certo? com Então, certeza. O que você falou é importantíssimo. A gente vê que, infelizmente, a gente não tem tanto acesso a isso ainda aqui no Brasil, não é uma realidade tão presente, mas o que não falta é experiência isso aí por fora. Por exemplo, o Congresso Europeu, o que a gente mais vê é o uso de inteligência artificial para reconhecimento desses padrões, para aquele programa de deep learning, para tentar melhorar a parte morfológica. E uma coisa que eu acho interessantíssimo que eles têm feito é um tipo de imunistoquímica que a gente chama de multiplex, que na mesma reação é usado 20 marcadores diferentes, e o computador depois ele consegue fazer toda a avaliação da presença dos marcadores e de ver
qual célula individualmente é positivo para quantos marcadores, coisa que com o olho a gente simplesmente não consegue fazer. Então, só tem a acrescentar mesmo. É uma coisa que eu fico. Muito patologista tem medo da inteligência artificial, dizendo que vai roubar nosso trabalho. Mas, pelo contrário, eu não vejo dessa forma, não. Eu vejo, inclusive, com entusiasmo. Eu vejo a hora que chegar aqui. Porque, no final das contas, só quem tem a ganhar com isso são os pacientes. Afinal, nós somos médicos, a gente trabalha para eles. Então, no final das contas, só quem tem a ganhar é os pacientes. Então, quando chegar a inteligência artificial e chegar de fato na rotina, ela vai facilitar a minha vida. Então, eu espero que chegue O que eu logo. posso dizer é que já chegou na UFC. Ela está no departamento de computação, tem muitos professores lá. Eu estou aposentada, hoje eu estou trabalhando em outro local, no Banco do Nordeste, na TI do Banco do Nordeste, mas na UFC eles estão de vento em popa nessa área de inteligência artificial. Eu sugiro, assim, se quiserem, o contato, né, posso passar depois, dos professores lá que trabalham com essa área. Com certeza teria muito a ajudar. Agradeço, Excelente. muito boa a sua colocação, Ana Tereza, de muita valia, e o contato é muito bem-vindo. Se puder depois mandar para a gente, eu agradeço. E a sua observação é fundamental. Hoje virou um lugar comum falar de inteligência artificial, mas não só inteligência artificial, mas machine learning, né, na definição aí, tanto na parte estatística como na parte de análise, né, análise do diagnóstico em si. Então, acho que isso é uma coisa que eu entendo que vem para agregar, né, que vem para somar ao hematologista, ao citologista, ao patologista. A gente espera, eu acho que não substituir. Eu acho que as coisas não vão ser automatizadas completamente. Elas sempre vão precisar do senso crítico do olho humano, né? Então, acho que a gente precisa, na verdade, se aliar à tecnologia e não concorrer com a tecnologia, né? Eu acho que isso talvez seja a atitude mais acertada. Eu finalizo, então, essa sessão agradecendo ao Dr. Eduardo pela excelente palestra, agradecendo a Ana Tereza por representar o professor Murilo Martins e passo a palavra para finalizar a sessão para a professora Helena Pitombeira. Muito obrigada, Eduardo. Uma aula linda, brilhante. E já que é em homenagem ao doutor Murilo, me trouxe à memória a lembrança das sessões clínico-patológicas, que até nós publicamos um livro sobre isso, e a gente fazia aquele esforço clínico enorme de raciocínio, de hipótese diagnóstica. Aí entrava o patologista e era assim, o Deus, era o nosso julgador, né? Assim, porque pode ser que tudo que eu pensei, o patologista venha dizer que não está correto. Então, a nossa amizade com o patologista, a nossa confiança e a nossa, até certo ponto, uma dependência emocional é verdadeira. Muito obrigada, Fernando, mais uma vez. Uma aula muito bonita para homenagear quem merece realmente ser homenageada. Muito obrigada. Eu Obrigado. agradeço bastante o convite e me coloco à disposição. Sempre que precisar de patologista, eu estou à disposição. Obrigado. Um abraço, tudo de bom. Um abraço. Obrigado, doutora Helena. Lembrança a todos. Tudo de bom. Obrigado. Valeu. Bom Tchau. dia, gente. Bom dia.